Olá, mais uma vez, meus alunos e minhas alunas dos nonos anos, né? A gente vai começar agora a discussão sobre a sociedade no Segundo Reinado. Nós vamos discutir aqui nesta aula um pouquinho das características dessa população que já vinha se formando desde a América Portuguesa, passando pelo Primeiro Reinado, período regencial, né, e que vai, de certa maneira, se consolidando no Segundo Reinado. Eu vou começar a discussão sobre sociedade no Segundo Reinado mostrando para vocês alguns dados que nós vamos analisar juntos, tudo bem? Me permitam aqui mudar a tela. Muito bem. Interessante, o primeiro censo realizado no Brasil foi no ano de 1872, e esse censo ele é para nós estudantes de história uma fonte extraordinária de informações, né? Se nós somos gratos por ter havido esse censo em 1872, tão completo como foi, e foi o único, inclusive, censo do período com o nível de detalhamento que ele mostrou. Tá joia? Esse censo, entre outras coisas, ele trouxe para a gente dados a respeito da formação populacional segundo a etnia das pessoas. Vejam, de acordo com o censo, portanto, de 1872, a população total do Império do Brasil ela era de 9.930.478 pessoas, uma população que não atingia 10 milhões de pessoas. Hoje, atualmente, nesse momento em que eu gravo a aula, né, o Brasil tem uma população estimada em 207 milhões de pessoas. Em 1872, essa população não chegava a 10 milhões de pessoas. Tudo bem? É um dado interessante. Mas o que nos interessa também saber é o seguinte: como estava do ponto de vista étnico essa população de acordo com os dados do censo? Bem, a maior parte dos brasileiros e brasileiras era formada por pessoas que se autodeclararam pretos e pardos. A gente não tem como saber se esse censo ele foi realizado com o rigor metodológico com que os censos são realizados hoje no Brasil. Tá certo, pessoal? Então, mesmo esses dados aqui, nós temos que analisá-los, mas sempre com cautela. Atualmente, nós temos no Brasil o IBGE. Na verdade, há décadas nós já o temos. É o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que a cada 10 anos, nas últimas décadas, tem feito levantamentos bastante completos, os chamados censos demográficos, sobre a população brasileira. Esse ano, lamentavelmente, né, não vai acontecer a pesquisa, o levantamento demográfico, por conta da pandemia que nós estamos atravessando. Foi necessário adiar até o presente momento para o ano que vem, segundo informações do próprio IBGE. Provavelmente isso vai ter consequências, mas nada que prejudique esta série histórica que o IBGE vem construindo nas últimas décadas. O censo de 1872, portanto, não tem esse nível de detalhamento, especificidade, rigor metodológico. Mas os dados desse censo são importantes para a gente ter uma ideia, ao menos, do que se passava em termos populacionais no período do Segundo Reinado. A gente já consegue saber que a maior parte da população brasileira era formada por negros e pardos. Olha, gente, me permitam fazer uma especulação. É possível, tá, que esse percentual de pretos e pardos seja ainda maior que os 58%. Porém, aqui a gente não tem como ir muito além da especulação. Mas vamos lá. De qualquer maneira, os brancos, nessa pesquisa, correspondiam a 38% desses quase 10 milhões de brasileiros. E, vejam, indígenas. Os indígenas entraram nessa pesquisa, né? Curiosamente. Por que eu digo curiosamente? Porque os povos indígenas tradicionalmente foram perseguidos, né? Quando não, foram ignorados pelas autoridades, tanto do Estado português como também do Império do Brasil, né? Os povos nativos aqui, onde hoje é o Brasil, sofreram
uma perseguição, um genocídio, tanto por parte do governo português como por parte dos sucessivos governos brasileiros. Então, por isso que é curioso que esse censo tenha dado a atenção à população indígena, que aparece aí com 4%. Tá? Bem, desse total também nos interessa nesse momento discutir o percentual de pessoas escravizadas. Notem que mais de 1,5 milhão de pessoas, desses quase 10 milhões, é formado por pessoas escravizadas. 15,2% da população. Aqui me permitam voltar à imagem para falar com vocês. Pessoal, o ciclo do café, ao mesmo tempo que ele produz riqueza e ele produziu fortunas incalculáveis aqui no Brasil, essa mesma riqueza ela será convertida em miséria, em pobreza e em escravização. Quando nós vimos esse 1,5 milhão de pessoas escravizadas, esmagadora maioria delas nesse momento, já em 1872, estava trabalhando nas fazendas do Sudeste, seja nas fazendas do Vale do Rio Paraíba, como nós vimos em aulas anteriores, seja nas fazendas também ali do Rio de Janeiro e do chamado Oeste Paulista. A maior parte dessas pessoas escravizadas estavam aí. Havia, claro, ainda pessoas escravizadas em grande quantidade nas fazendas do Nordeste, em especial fazendas produtoras de açúcar. O açúcar, muito embora em declínio, ainda era uma atividade econômica importante nessa década. Então, é importante nós destacarmos a escravização como relação de trabalho que permitiu esse acúmulo extraordinário de riqueza por parte de uma elite branca. Me permitam voltar novamente à tela e eu vou passar para vocês e mostrar essa elite branca da qual eu acabei de falar. Esta imagem aí é uma fotografia dos famosos barões do café. Na região aqui de Ribeirão Preto, eles ganharam também o nome de coronéis. Não foi só aqui, em outras regiões também. Esse coronel não dizia respeito a uma patente militar, mas era uma espécie de nome de tratamento que remonta ainda ao século XVIII, né, dado a pessoas muito ricas, com bastante prestígio, poder econômico, autoridades locais. Aqui nós temos aí, mais uma imagem desta elite branca, enriquecida. Uma elite que, vejam vocês, não se confunde com o restante da população. Veste-se de maneira fina, frequenta espaços exclusivos e rigorosamente branca, né? Aqui, a foto aí do Coronel Schmidt. Aqui em Ribeirão Preto ele tem esse nome, né? Coronel Schmidt, um rico proprietário, um rico cafeicultor, que inclusive hoje dá nome, né, a ruas na cidade. Ele é o exemplo típico desta elite que se formou enriquecida durante o ciclo do café. E essa elite, ela ostentava a riqueza. Aqui nós temos um exemplo de um casarão, os famosos casarões, que eram muito comuns nas fazendas do Nordeste, né, as casas grandes no Nordeste, né, e aqui nós temos esses casarões já no ciclo do café, no Vale do Paraíba, na região Sudeste em geral. Habitações rurais, confortáveis, né, feitas para abrigar toda uma família, o coronel com a sua família nuclear e os agregados, não é isso? Algo muito típico do Brasil. Esses casarões, eles eram construídos não só nas propriedades rurais, onde em geral essas famílias enriquecidas viviam, como também nas grandes cidades, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Santos. Essa imagem que vocês estão vendo aí, por exemplo, é de uma conhecidíssima avenida. Alguém conseguiu reconhecer? É na cidade de São Paulo. Não consigo reconhecer ainda? Antes de nós mudarmos a imagem, dá uma olhada nesses casarões. Em regra, propriedade de grandes cafeicultores. Essa avenida que está aparecendo aí é a Avenida Paulista. Aí você tem uma imagem atual dela. Inclusive,
Nessa imagem eu fiz questão de selecioná-la porque aqui nós temos o prédio, né, atual da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, a mais poderosa instituição que reúne representantes do empresariado aqui do Estado de São Paulo. Vários dos atuais dirigentes da Fiesp são descendentes diretos destas famílias de barões do café que enriqueceram durante o ciclo do café. Tá? Uma riqueza, percebam, que se construiu e que prosperou de tal maneira que vejam, comparem os casarões e agora dão lugar aos prédios, né? Esses prédios administrativos, prédios, aliás, que estão em uma avenida cujo metro quadrado está entre os mais caros do mundo, a Avenida Paulista hoje. Bem, toda essa riqueza, ela tem um preço, né? A riqueza ela não se constrói por si só. O dinheiro não se multiplica por um passe de mágica. Nós já comentamos isso em outras oportunidades e eu insisto. Em economia, sabe-se que o que produz riqueza real é o trabalho. Você fala, mas como, professor? Tem pessoas que investem, por exemplo, nas bolsas de valores e são capazes de multiplicar sua riqueza milhares, centenas de milhares de vezes, nenhum investimento, de um dia para o outro. Veja, estamos falando de riqueza. E muito embora isso de fato seja possível nas bolsas de valores, máquinas, prédios, estradas, pontes, equipamentos, conhecimento, toda a riqueza reunida, ela só se constrói mediante o trabalho. Não existe mágica. Você fala, professor, mas então quer dizer que o que as pessoas fazem na bolsa de valores não é produzir riqueza? Não, eles não produzem riqueza. Ali o que eles fazem são investimentos que estão relacionados, claro, à produção de riqueza, mas ali não se produz riqueza. A riqueza se produz mediante o trabalho. E, afinal de contas, nesta sociedade, nesta economia cafeeira, quem trabalhava? Deixa eu passar para vocês uma imagem que ela é representativa deste período. Essa imagem foi feita por um fotógrafo famoso, Marc Ferret. Ele tem várias imagens de fazendas no Vale do Paraíba, no último quarto do século XIX. Essa imagem, por exemplo, ela foi feita no ano de 1885, 3 anos antes apenas da aprovação da chamada Lei Áurea, a lei que proibiu definitivamente a escravização de pessoas. Essa imagem, ela representa a síntese, o resumo da sociedade do Segundo Reinado. Nós já vimos ali a elite branca que se formou, né, com a riqueza produzida pelo comércio do café. O que vocês estão vendo aí é a população pobre, miserável, escravizada, responsável direta pela produção dessa riqueza da qual nós estamos falando. Eu vou dar um zoom nessa imagem, que eu quero que vocês vejam o rosto dessas pessoas. Em sua maioria, são homens e mulheres e crianças, negros e negras, escravizados. Observem que a condição social deles pode ser notada não só pelas roupas sujas, maltrapilhas, puídas, mas também pelos pés descalços, rigorosamente descalços. Essas pessoas que vocês estão vendo são pessoas que iriam trabalhar na roça, na cultura do café. Notem, crianças, com idade muito menor que a que vocês têm agora, também indo para a lida no café. Essa foto é interessante porque ela mostra também a figura de brancos pobres, reduzidos praticamente à condição de escravização. São raros, mas eles existem, você pode notá-los aqui, igualmente maltrapilhos, igualmente descalços. Observem a figura também do mestiço. E a figura da mulher trabalhadora, não podemos nos esquecer, as mulheres indo para a lavoura, levando consigo os alimentos, com bacias na cabeça, levando consigo as crianças e indo para a lida na roça. O trabalho infantil, que eu já comentei com vocês. E aqui, a figura, no caso,
capataz, do homem branco ou pardo, que não é o barão do café. Ele não faz parte da elite, mas ele corresponde a esta classe média, a estas pessoas que, ao mesmo tempo, elas não se confundem com a parcela mais miserável, com a parcela mais pobre da população, mas estão muito distantes de pertencerem à elite. Muito embora estejam muito distantes de pertencer à elite, não pertencem à fina flor dos barões do café, é o tipo de pessoa, vejam, que se veste de modo distinto. A sua roupa, embora simples, ela não é puída como a dos demais que estão aqui, né? Um homem que se distingue dos outros por estar calçado. E mais, notem nessa foto que todas as pessoas, rigorosamente todas as pessoas, estão com os instrumentos de trabalho na mão. Elas foram forçadas a isso, tá? O Marc Ferrer ia às fazendas, ele tirava essas fotos com autorização dos proprietários para inclusive depois comercializar essas fotos aqui fora do Brasil. Na época a fotografia era uma novidade, né? Uma novidade tecnológica. Mas o que eu quero que vocês notem é que este homem está calçado, este homem está com uma roupa, embora simples, mas uma roupa que não é puída. E aqui nós temos a figura dos trabalhadores, e o que os distingue, além disso, as ferramentas. Este homem, notem, é aquele que trabalha na supervisão, na coordenação, não é? E esses aqui são os que de fato trabalham na lida da lavoura. Pessoal, eu vou voltar um pouquinho. Entenderam que essa riqueza que vocês viram, que se converteu em fortunas, que se converteu em casarões, que se converteu, enfim, na Avenida Paulista, por exemplo, é uma riqueza que foi produzida por essa parcela miserável, empobrecida e mantida na escravidão durante séculos. Então é fundamental que você deixe esta nossa conversa tendo muito claro que o Brasil é um país que se construiu a partir, sobretudo, da exploração do trabalho de pessoas escravizadas. Aí você diz, mas ô Luiz, em 1888 acabou a escravização, não é verdade? Você mesmo comentou, houve a Lei Áurea. Ela pôs um fim ao trabalho compulsório. Verdade. Inclusive, neste período, me permitam mostrar, o Brasil já estava providenciando a substituição do trabalho escravo pelo trabalho do imigrante. Isso mesmo. Aí você tem uma imagem de imigrantes em uma das famosas hospedarias que existiam em várias cidades aqui da região sudeste, da região sul também do Brasil. Pessoas que foram trazidas para cá com a promessa de que aqui elas poderiam se tornar pequenos proprietários, pequenas proprietárias. Em sua maior parte, a partir de 1870, italianos e espanhóis, mas também alemães, sobretudo no sul do país, poloneses, pessoas de diversas nacionalidades foram trazidas para o Brasil. Já isso desde a primeira metade do século XIX, mas a política se intensificou na segunda metade do século XIX. E qual que era fundamentalmente o objetivo? O objetivo, pessoal, pode ser dividido em dois. Primeiro, substituir o trabalhador escravizado, negro, por um trabalhador branco assalariado. Notem, quando se tratava de pagar salários, preferia-se trazer o europeu branco do outro lado do Atlântico, em vez de se contratar o ex-escravo, agora liberto após a Lei Áurea. E qual era o segundo objetivo, que também era declarado na época? A ideia de se embranquecer a população brasileira. A ideia era que, ao longo de gerações, com a vinda desses mais de 4 milhões de imigrantes, entre 1870 e 1930, vieram para cá mais de 4 milhões de imigrantes. A ideia era, portanto, também embranquecer o Brasil, uma vez que se tinha em mente que este Brasil pardo, este Brasil negro, era um Brasil que se distanciava dos padrões europeus, em parte, em razão de uma suposta inferioridade da raça. E a melhor maneira de se aperfeiçoar essa raça seria misturá-la
aos brancos europeus, de modo que, década após década, o país fosse se embranquecendo. É verdade. E aí, nós temos mais uma vez a imagem de, no caso, mulheres imigrantes na lavoura de café, como vocês estão vendo, que faz parte aí desta política de substituição da mão de obra escravizada pela mão de obra assalariada branca. E aí, pessoal, nós ficamos agora nesta aula por aqui, e eu queria finalizar dizendo para você prestar bastante atenção neste detalhe que é fundamental. A produção de riqueza nos diferentes ciclos econômicos se deu, sobretudo, por meio da exploração de pessoas escravizadas. Num primeiro momento, nós vimos em aulas anteriores e em anos anteriores a escravização de indígenas no século XVI, século XVII, século XVIII, inclusive, mas a escravização de indígenas foi dando lugar à escravização de africanos e de afro-brasileiros, que persistiu até o ano de 1888. Nós falaremos dela um pouquinho mais adiante, os detalhes. O Brasil foi o país das Américas que por mais tempo escravizou pessoas. Nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula a gente continua o Segundo Reinado, mas sob outros aspectos. Tá joia, pessoal? Grande abraço a todas e a todas. Até lá!